Eu quero saudar a você, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui neste vídeo para estudarmos a 6ª lição desta série de lições bíblicas aqui em defesa da fé cristã, mas de uma forma simplificada. Ora, no nosso canal, desde a lição passada, nós estamos disponibilizando para você, professor, 2 diferentes lições da mesma lição. Uma forma regular, como sempre de costume fazemos aqui neste canal, onde nós disponibilizamos um roteiro paralelo de estudo com 3 tópicos e 3 subtópicos. Neste roteiro nós tentamos trazer uma visão didática, dinâmica, mais profunda, e é muito importante que você que é professor, mesmo que venha acessar a aula simplificada, acompanhe a outra aula, não só porque de alguma maneira nós ligamos estas duas, mas para o nosso crescimento também como professores, porque somos estimulados a pensar um pouco mais profundamente naquela aula. No entanto, esta aula de número 6, simplificada, nós vamos estar pela primeira vez disponibilizando para você um roteiro dela também. Claro que ele vai ser um roteiro diferenciado, como você pode ver aqui, até um gráfico vai estar disponibilizado para você aqui na descrição deste vídeo, mas você que por acaso chegou aqui e fala, irmã, cadê o seu roteiro de sempre? Você entrou no vídeo errado. O vídeo da aula regular, que tem lição 6, até a frente, a capa do vídeo, tem a mesma forma de sempre, né, que nós disponibilizamos. Volte lá no canal, procure. Também na descrição eu vou colocar um link para você, tá? Do roteiro e do vídeo regular que vem com o seu roteiro para você poder acompanhar. No entanto, você que veio aqui para a versão simplificada, porque a sua sala de aula, os seus alunos, né, demandariam, cai melhor para eles, para este ensino, uma versão mais simplificada. Então, esta aula aqui é para você. De já eu agradeço que aqueles que desde a semana passada, quando nós disponibilizamos essa primeira vez, não é, desta nova maneira de apresentar, e fizemos isso de coração, entendendo que muitos professores estão vivendo este desafio muito grande de assuntos como dessa série de lições altamente teológicos, com uma sala de aula de pessoas que têm dificuldade de entender. Se nós que somos professores, que estamos talvez até há muitos anos, né, estudando assuntos como esse, temos alguma dificuldade às vezes em alguma compreensão, muito mais estes nossos alunos. Então nós estamos tentando ajudar como parceria junto a você a tentar ajudar alguma coisa, e os irmãos foram, muitos deixaram seus comentários, e eu aprecio muito o comentário de cada um dos irmãos, dizendo que foi muito positivo, que vocês usaram, alguns já até nos deram feedback que a aula, não é, a sala de aula, os alunos gostaram muito, que foi muito interessante, assim que bem-vindo mais uma vez a essa classe simplificada, que Deus abençoe a cada professor. Portanto, nós vamos estar disponibilizando para você, como eu disse, esta lição simplificada agora num roteiro, fica à vontade de baixá-lo, de abri-lo. No entanto, aqui na sua tela também você vai acompanhar a nossa lição. Ora, o título da lição é O Filho é Igual com o Pai. E nós vamos começar trazendo uma palavra de motivação para os alunos, pessoas que interesse eles têm em saber a teologia, não é? O que significa a filiação de Deus, de filho para Deus e etc., num tocante teológico. Ou o que essas heresias, muitos de nós pode até se perguntar, eu não tenho nada com essas heresias ou com outras religiões, o que tem a ver para nós? Então, na motivação é a maneira de eu provocar o sentimento do meu aluno, da minha sala de aula, para se interessar naquilo que nós vamos falar. Então, eu deixei para você no nosso roteiro três colocações. A primeira dela é: alguém da igreja das testemunhas de Jeová já bateram em sua porta? Eles parecem crentes, não é? Oferecem até estudar a Bíblia com você. Então, essa é a primeira interação com os alunos. Você vai perguntar para eles, irmãos, quem aqui já tem um testemunho de Jeová que bateu na sua porta, né? Como é que você sabe que eles eram testemunhos de Jeová, né? Então, o que eles falaram? Eles até parecem crentes, né, Romarinho? Enfim, essa colocação acerca das pessoas desta religião que estão em contato, que estão, entre aspas, evangelizando, nós reconhecemos isso. E essa é a primeira interação. Se eles já viram, se já ouviram, já deram ouvidos, já tiveram alguma interação com eles. Segundo, você sabia, é a segunda colocação aí, mas você sabia que eles creem que Jesus é um Deus diferente do Deus Pai? Que Jesus é um D com D minúsculo, igual qualquer outros deuses. Você pode pensar que na humanidade existem muitos deuses, né? Ídolos e deuses de outros países que você já ouviu falar deles. Você sabe que as pessoas adoram outros deuses. Pois, para eles, Jesus é um outro Deus, não é igual ao Deus Pai, não é o Deus que nós cremos na Bíblia. Terceiro, eu coloquei aí, se alguém crê que Jesus é um Deus menor,
como qualquer outro deus e ídolo deste mundo? Então eu tenho uma pergunta para vocês, irmãos. Essas pessoas são crentes? Pode alguém ser crente, crente em Jesus, se ele crê que este Jesus é um Deus com D minúsculo, igual outros ídolos ou outros deuses? Será que essas pessoas têm autoridade? Você vai querer ouvir essas pessoas para te ensinar de Bíblia? Então fica a nossa pergunta, porque nós vamos estar estudando nesta lição sobre aquilo que eles defendem. Então, quando você da próxima vez vê um testemunho de Jeová, você já sabe que eles creem nisso, portanto, com certeza eles não têm nada de Bíblia para ensinar para você. Aí venho agora para nós, professores, eu coloquei aqui na sequência, os objetivos da nossa aula. E você pode falar isso para eles. Olha, o objetivo da nossa aula hoje é provar que Jesus não é um Deus menor, mas sim Jesus é igual com o Pai. Então nós vamos hoje aprender isso na Bíblia. Na teoria, a gente já conhece. Quem é que acha que Jesus é Deus igual o Pai é Deus? Aí todo mundo vai levantar a mão. Amém, glória a Jesus. Mas não é suficiente. Porque se nos perguntarem, é bom a gente ter alguma resposta. E nós hoje vamos tentar aprender aqui da palavra de Deus a responder. Como na lição passada nós aprendemos a responder, né? Nessa lição nós vamos dar uma outra resposta. Então a outra coisa que a gente vai caminhar e junto com essa é explicar por quê. Se ele é igual, por que ele é chamado de filho? Uma boa pergunta, né, irmãos? Uma boa pergunta. Se Jesus é igual a Deus, Pai, por que ele é chamado de filho? Que história é essa de filho? Então nós vamos estar explicando isso aí. Agora, para mim e para você, o terceiro tópico que eu ponho aí são os métodos que nós vamos estar usando para essa aula. Em primeiro lugar, uma preleção explicativa, ou seja, nós vamos trabalhar a preleção, ou seja, falar, explicar, baseada em perguntas, em questões. Em segundo lugar, nós vamos usar um material visual, um gráfico simples que eu bolei para você, mas quem fez como gráfico foi a irmã Raquel Bileski, né, que tem trabalhado conosco na área gráfica para nós, assim que nós disponibilizamos para você aqui também. E para o seu aluno, se você quiser baixar, imprimir, fique à vontade, ou somente imprimir um para você mostrar, enfim. E terceiro método que nós vamos estar usando nessa aula é a leitura de textos bíblicos. Nós, por questão da profundidade da revista, do material que está aqui, dependendo da sua aula, do classe de aula, das pessoas, dos alunos, eu não leria. Ou seja, a figura das pessoas que eu tenho para esta aula simplificada, eu não leria a lição. Não significa que eu nunca leria em nenhuma posição, em nenhuma aula, né? Mas para este grupo aqui, para este tipo de interação que eu estou fazendo, eu não leria em paralelo. Eu simplesmente explicaria, mostraria que estou acompanhando as lições, até porque alguns irmãos me disseram, olha, irmão, onde eu ensino, a maioria dos irmãos nem sabe ler, nem tem lição, enfim, são situações assim que nós ainda assim podemos, pela graça do Senhor, com muito amor e carinho, e deixo aqui o meu coração a você que tem feito isso anos a fio, aleluia, esta interação com pessoas que nem podem acompanhar a revista, nem mesmo tê-la, mas você tem amado a eles e servido em ensinar a palavra de Deus. Mas aqui o desafio agora dessas coisas teológicas ficou muito grande, né? Vamos ao desenvolvimento da lição e você vai ver que nós seguimos na lição aqui os tópicos junto com a revista, então vai ficar bem fácil para você, professor, seguir. No entanto, você vai ver também que eu não estou seguindo exatamente como está ali, mas estou trazendo um aprendizado daquele tópico para você trazer na sala de aula. E o primeiro tópico nós vamos falar de a relação do filho com o pai. Para isso, eu quero explicar aos alunos que quando a Bíblia fala que Jesus é filho de Deus, ele não está dizendo que ele é filho do jeito que a gente, como humano, entende. Nós, como seres humanos, quando a gente pensa num filho, a primeira coisa que a gente pensa é em mãe e pai. Ninguém pode nascer nesse mundo se não tiver uma mãe e um pai. Esta é a maneira humana do entendimento de filho. Segundo lugar, a natureza humana, o conhecimento humano fala que um filho, ele é sucessor de um pai num reino. Por exemplo, se alguém é filho de um rei, né? Então, quando o pai fica velho, morre, o filho faz o quê? Ele fica com o reino depois, ele vem depois, porque o primeiro morreu. Isso não acontece com Jesus. Não só Jesus não teve mãe, né? Não tem nem escrito, nem realidade, nem lugar nenhum, porque ele não teve mãe. Então, Jesus, essa é a prova que Jesus não é filho no sentido humano.
É isso que você vai explicar para a sala de aula. A gente tem um conceito de filho humano, mas a gente vai aprender que a Bíblia mostra, ensina ele ser filho sob uma outra visão, um jeito de entender que é diferente do nosso. E não está difícil de entender que Jesus não é filho como a gente no sentido humano. Primeiro que não é de pai e mãe humano, né? Claro que Maria deu a luz a ele, mas você vai lembrar que o anjo apareceu e diz que ela mesma perguntou, não sei se você lembra disso. Mas ela mesma perguntou para o anjo. Perguntou, como é que eu vou ter uma criança se eu não conheço varão? Ou seja, ela sabia, claro. Qualquer um sabe. Precisa de um homem e de uma mulher. Mas aí o anjo explicou, não, o assunto aí é que o Espírito Santo vai te visitar e vai colocar em você o menino Jesus, não é assim? Então, Jesus não tem mãe. Em segundo lugar, ele não é sucessor do pai, como num reino humano. Ou seja, Deus não vai ficar velhinho e morrer. E Jesus suceder, continuar a Deus. Isso não existe para Jesus. Então, ele não é filho desta maneira humana. Em terceiro lugar, Jesus não é subordinado ou menor ou tido como um filho da casa, educado pelo pai, como nós humanos fazemos. Se você... eu vou ler aqui rapidamente para você o texto de 1 Timóteo, capítulo 3 e versículo 4, e isso você, professor, vai ler para eles. Não precisa eles abrirem, eles vão daqui a pouquinho abrir o texto de Filipenses, que é onde nós vamos estudar. Mas você leia que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia. Isso aí é o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo acerca dos obreiros, que tinham que ter os filhos em sujeição, ou seja, filho de crente, de obreiro, né? Tem que ser modesto. Filho de obreiro tem que estar sujeito, obediente ao papai, tem que responder com respeito. Isso é o que Paulo está ensinando a Timóteo. Diz, olha, você... ensina aí os obreiros, que filho de obreiro tem que mostrar que é sujeito aos pais. Então nós entendemos que dentro da realidade dos homens, filho é isso, filho é educado e quando não funciona, né, no ensino normal, a gente até de vez em quando dá um coro para o menino aprender, não é assim? Mas o fato é que tem esta realidade. Isso não se vê na Bíblia do pai com Jesus, não se vê. Então nós vemos que tem três coisas que nós entendemos que é ser filho na realidade humana, que não é a mesma coisa de ser filho de Deus Pai com Deus Filho. Então, quando a Bíblia fala de Deus Pai com Deus Filho, tem alguma outra coisa aí que a gente tem que entender, e não é do jeito humano. Amém? E diga-se de passagem, muita coisa na Bíblia, né, irmãos? Não é do jeito humano. Não é coisa que a gente entende com o nosso raciocínio das nossas coisas do dia a dia. Até tem coisa que a gente nem nunca vai entender, porque é mistério de Deus e a gente vai ver no céu. Quem pode dar glória a Jesus? Porque quando eu começo a falar dessas coisas, eu fico logo feliz. Não sei você, mas glória a Jesus. Segundo tópico aí, para entender este tópico primeiro. Estamos na primeira, né? Na doutrina da relação entre filho e pai. Ora, então já entendemos que Jesus não é filho com o nosso jeito de ver humano. Então, como é que eu posso dizer que ele é filho de Deus? Então, como é que a Bíblia explica que ele é filho de Deus? Ora, em primeiro lugar, a Bíblia explica que Jesus tem a mesma natureza do Deus Pai. O Deus Filho tem a mesma natureza. É tipo assim, a gente diz no nosso coloquial, filho de peixe é o quê? É peixinho. A gente diz que de uma árvore, de uma laranjeira, não pode dar manga. Vai dar o quê? Vai dar laranja. Ou seja, a natureza do fruto ou do filho, no caso de um animal, né, vai ser a mesma natureza que gerou ele, de onde ele vem, no caso. Então, neste sentido, filho de Deus é igual da mesma natureza do Pai. Agora, qual é a natureza do Pai? A natureza do Pai é um Deus eterno. Ele não teve começo. E essa é a única coisa interessante, porque só mesmo Deus é que não teve começo. Os anjos teve começo. Todos os seres que existem no mundo teve um começo, inclusive os seres espirituais. A Bíblia diz isso. Mas Deus não teve um começo porque ele é eterno, ele sempre existiu. E a Bíblia diz que Jesus também. Então tá vendo aí? Então Jesus, ele é filho de Deus porque ele tem a mesma natureza de Deus. Ele é eterno como Deus. É coisa que a nossa cabeça às vezes não para pensar sobre isso, mas que a Bíblia nos ensina. E a gente entende por esse nosso coloquial, né? Que diz filho de peixe, peixinho é, né? A gente entende o que está querendo dizer. E na Bíblia ele usa não filho de peixe, mas usa filho dos homens.
de profetas, filho dos profetas, filho do homem. Ou seja, gente que tem a mesma natureza, características iguais aos outros. Então a Bíblia tem algumas linguagens, um jeito de falar como esses, né? Que mostra que é a mesma natureza. Mas Jesus, para ficar bem claro, em João 10:30, ele disse o seguinte: eu e o Pai somos um. Pronto. Então, para não dizer que Jesus nunca disse com o verbo bem aberto, ele disse: eu e o Pai somos um, tá? Então, esta filiação, este nome de filho, parece que está um pouco diferente daquilo que a gente entende humanamente. E é diferente. Amém? Mas nós aprendemos. Deus nos quis fazer entender. E quis também chamar de filho. A gente daqui a pouco vai conversar por que será, né? Mas por agora nós estamos entendendo humildemente o que a Bíblia nos ensina. Segundo lugar, ele é filho porque ele é igual ao pai, né? Então, mesma natureza, ou seja, feito da mesma coisa, ou seja, é um Deus eterno. Segundo, ele é igual ao pai no sentido dessa semelhança, né? Que nós já falamos aqui. Em terceiro lugar, para que as pessoas entendam o amor e o projeto de Deus. O texto de Isaías 9:6, né, um texto profético lá que falava sobre Jesus, diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. Então, quando Isaías fala que o filho se nos deu, foi Deus Pai oferecendo o seu filho para nós, né, para nos salvar. A Bíblia diz, João 3,16, que todo mundo conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então esse dar, nós conhecemos que este dar foi fazer ele vir aqui para se sacrificar. Ora, quando a gente humanamente fala de dar um filho, dói ou não dói mais do que enviar o vizinho? Ou enviar alguém que seja igual a você, chefe 1 e chefe 2. Né? Vamos dizer que no céu não tivesse nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoa 1 de Deus, pessoa 2 de Deus e pessoa 3 de Deus. Pois a pessoa 1 de Deus está enviando a pessoa 2 para salvar a nós. Como é que a gente se sentiria? A gente entenderia o amor de Deus? Acho que não tanto como pela sabedoria de Deus, ele ter nos feito entender que Jesus era como se, ou seja, o Filho. Quando alguém dá um filho, até quando a gente às vezes prega o evangelho para alguém, diz: quem de nós daria o seu filho? E este entendimento é bíblico, Porque eu e você, se Deus não tivesse dado e feito nos entender nesse sentido, nós jamais entenderíamos a profundidade daquilo que Deus fez em enviar a Jesus, né? Mas Deus até nos ajudou a ver isso bem na prática com o exemplo lá de Abraão. Você lembra de Abraão? Que já velhinho Deus prometeu um filho para ele, lembra disso? Pois é. Aí o filho nasceu com um homem com 100 anos, ele ficou feliz da vida, celebrou, o menino cresceu. Lá pelos 12, 13 anos, Deus aparece para Abraão e diz: sacrifica o menino para mim. O que é isso? É matar, é levar, né, como eles faziam com o cordeiro na época, e oferecer o sacrifício. E Abraão não negou. Então nós vemos aí um exemplo que Deus estava nos dando para a gente entender, que hoje é semelhante. Quem de nós daria o seu filho? Doeu, era muito dolorido, mas ele foi até o fim. Claro que Deus impediu, graças a Deus, nós conhecemos a história, né? Mas ele foi até o fim, Deus impediu, mas quando já estava o cutelo já quase chegando para matar o menino, né? Então este amor, essa capacidade de dar o que é seu mais precioso, um filho, e filho único que era de Abraão, o filho da promessa, né? Ele tinha um outro filho de uma outra mulher, mas não era o filho da promessa. Então aqui, este filho oferecido faz nos entender um pouco humanamente o que é o sacrifício, o Deus Pai enviar a Jesus. Claro que isso é para o nosso entendimento. Deus, na sua sabedoria, ele quis fazer assim, ele quis falar assim. Mas eu aprendi, quando eu penso nisso, no fato dele ter dado a Jesus como seu filho, eu entendo de uma maneira muito mais profunda, eu entendo um amor muito maior. E Deus faz a gente, por toda a palavra, entender que era assim mesmo. Amém? Ora, o tópico número 2, a gente já passou do primeiro, falamos o quê? Falamos que
a relação do filho com o pai, que não é igual à humana, não é igual aos homens, mas que é uma maneira bíblica de ver, de mesma natureza, né? De ser igual com o pai, e chamou de filho também para nós entendermos o amor de Deus. Esse é o entendimento do primeiro tópico, tá? Por que é chamado de filho? Porque é a mesma natureza, porque é igual com o pai, e para nós entendermos o amor de Deus. Amém? Então vamos ao segundo tópico. O segundo tópico, aqui na lição, né, vai falar de uma heresia, ou seja, de uma coisa errada, chamado subordinacionismo. Palavra grande. Mas a gente sabe o que é ser subordinado, é estar debaixo, é bater continência para alguém, é ser menor do que alguém. Então a pergunta do tópico 2 é: Jesus era subordinado ao Pai? Ele era menor, ele estava a serviço do Pai, no sentido que nós conhecemos? A resposta é dupla, é sim e é não. Agora, para a gente entender como funciona isso, essa vai ser a parte principal da nossa aula, porque vamos levar a você na Bíblia, eu e você, vamos todos abrir. E é claro que eu estou falando com o seu aluno, né? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, é o texto que nós vamos estudar. Na aula passada nós estudamos um texto, e hoje agora nós vamos estudar outro texto. Outro texto. Está em Filipenses capítulo 2, e neste texto, professor, seria o ideal todos os alunos abrirem as suas Bíblias, né? E, se possível for, aqueles que podem ter um lápis, alguma coisa para marcar, alguns não encontram isso muito próprio, respeite a cada um, por favor, com certeza, mas aqueles que se quiserem marcar vai ficar mais fácil entender aí. No seu roteiro você vai ver que eu pus separadinho tudo em negrito aqui para você acompanhar. E até eu digo aí, sublinhe essas palavras, tá? Vamos lá. Capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 a 8, o texto diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, estamos falando de quem, irmãos? De que pessoa? Cristo Jesus. Tá bom, vamos para o seguinte. Que sendo em forma de Deus, é isso aí que você vai sublinhar. Forma de Deus, tá? Põe uma linhazinha embaixo, forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, não se achou grande, não quis guardar ser igual a Deus, né? Mas aniquilou-se. Ou seja, estava em forma de Deus, mas ele aniquilou-se. Essa palavra aniquilou-se é a segunda que eu quero que você marque aí. É a segunda. Você vai sublinhar. Aniquilou-se a si mesmo, ou só aniquilou-se. Aí depois, estou no versículo 7. Tomando a forma de servo. Aí você vai sublinhar forma de servo. E por último, no versículo 7, fazendo-se semelhante aos homens. Você vai sublinhar semelhante aos homens. Eu vou ler ainda o versículo 8, antes da gente conversar sobre isso aqui. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pois bem, nós entendemos no texto aqui de Filipenses, do tempo, do dia, da hora que Jesus estava lá no céu na eternidade, porque a gente já estudou que ele, como é Deus, ele estava na eternidade com Deus, para o momento que ele veio parar aqui na terra. É como se houvesse um processo de decisão no céu, um processo de atuação. Ele fez alguma coisa. E o que é que Jesus fez para chegar aqui e ser o Jesus que nós conhecemos, que andou neste mundo e que foi crucificado? Está escrito tudo aqui. E essas coisas que estão escritas faz a gente entender esse assunto da lição de hoje. Qual é? Primeiro lugar, e aí vem o gráfico, né? Que nós colocamos aqui para você. Vai ser o resumo disso aí. Mas vamos ficar na Bíblia primeiro. Vamos ficar na Bíblia. Vou passar com você cada parte deste versículo. Principalmente o versículo 6, não é isso? Versículo 6 e o versículo 7. É o centro aí. Porque nós vamos falar de forma. Jesus no céu, ele estava em forma de Deus. Pronto. Eu não sei com todas as letras, o que é ser forma de Deus, mas o que quer que seja forma de Deus, porque a Bíblia diz que assim como ele é, a gente vai ver um dia, né? Hoje a gente não conhece. Ele foi revelado quando estava aqui na terra. Jesus foi visto, né? Mas em forma de Deus, a gente nunca viu ele em forma de Deus. Mas ele estava lá em forma de Deus porque Jesus é Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Pronto. Então, este versículo explica que havia uma forma e Jesus estava nessa forma. Agora, para ele mudar de forma, ele teve que se aniquilar. É como que desfazer alguma coisa dele.
E aí, quando ele se desfez dessa coisa, ele se tornou em outra forma, que foi chamado forma de servo. E no versículo 8 que a gente leu, chamou de forma de homem. Então, forma de servo ou forma de homem foi uma segunda forma que Jesus se mostrou por um período de tempo. Porque a eternidade não tem fim, né, irmão? Ela não tem começo e não tem fim. Pois Jesus, um dia na eternidade, que a gente já estava aqui, já existia, ele se aniquilou, ele tirou dele alguma coisa que fazia ele estar na forma de Deus. Presta atenção. Ele tinha a forma de Deus. Para ele sair da forma de Deus e virar na forma de homem, o texto bíblico diz que ele fez o quê, irmão? Ele aniquilou-se. Ele se aniquilou. Alguma coisa ele tirou profundamente aí. Tirou. Para poder se fazer em outra forma. Qual foi a seguinte forma? Forma de homem ou forma de servo. E fez-se semelhante aos homens. Ora, essa semelhança é porque nós estamos presos no corpo. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, Jesus, que tinha uma forma só espiritual, não tem corpo, né? Não tem o corpo espiritual, chama-se corpo espiritual. Mas você não sabemos. Mas o que quer que seja que a Bíblia diz que é forma de Deus, ele se aniquilou de alguma coisa e tomou outra forma que a gente conhece. Amém? Quem conhece forma de homem? Amém? Forma de mulher, de ser humano, né? Foi essa forma que ele se fez. Agora, isso aqui se resume numa só palavra, chama-se encarnação, ou seja, ele se fez carne. Se fazer carne é ser Deus, que ele não deixou de ser Deus, mas ele aniquilou alguma coisa. Ele deixou alguma coisa, porque ele se fez em uma forma meio que aprisionada, ele se tornou semelhante ao homem, corpo, alma e espírito. Amém? Então esse foi o processo chamado processo da encarnação. Então nós colocamos para você aqui no nosso roteiro, Jesus no céu, na eternidade, era em forma de Deus, mas na terra, no tempo da missão dele, ele era semelhante aos homens, preso na sua tricotomia. Aí até eu botei aqui para você, professor, fica à vontade, usa se quiser, eu acho que nem é necessário, mas para você que é professor, eu botei os textos de Mateus 26:53, porque aí a gente entende que a forma de homem tem determinadas prisões, determinadas coisas que a princípio você ia dizer, Deus pode fazer isso, mas Jesus, pelos esses versículos, ele mostra que ele aqui funcionava diferente. Por quê? Porque ele se despiu de algo que na outra lição nós estudamos, os atributos morais, né? A lição 5, nós estudamos com detalhe, né? De Deus, e ele se fez homem preso aqui. No Mateus 26:53 diz, ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos, ou seja, numa situação de aperto humano, que os discípulos tentaram livrar ele pela espada, proteger Jesus, Jesus chamou a atenção deles. Mas ele não disse, você não acha que eu podia fazer e acontecer? Ele disse, não. Você não acha que eu podia pedir ao Pai para mandar 12 legiões de anjos aqui para me livrar? Eu não preciso da tua espada, Pedro. Porque eu pedia... Agora, para que Jesus precisava pedir ao Pai? Se ele pudesse tudo, né? Mas agora a gente entende. São perguntas. Você não precisa ler isso, honestamente, viu, professor? Mas se alguém perguntar alguma coisa, ou para você estar sabendo, ou pensar nisso, né? Aquele texto de Marcos 13:32, que a gente conhece, que Jesus disse que não sabia nem o dia nem a hora, né? Que da sua vinda, só o Pai sabia. É outro mistério. Como assim? Se ele é um compai, como ele não sabia, né? Então, tudo se explica porque ele deixou de estar em forma de Deus e ele entrou numa forma que nós conhecemos. E nós não sabemos todas as coisas. Onisciente é Deus quando está em forma de Deus. Eu sei que isso é pesado, por isso que eu falo, nem precisa nem ler estes versículos aqui, tá? A mesma coisa, Lucas 4:18, ungido pelo Espírito. Por que precisou, né? Então, essas são colocações que, honestamente, eu não faria nesta aula, mas fica para você este entendimento, porque aqui também eu trago uma explicação um pouco mais detalhada do que aquilo que eu expliquei na outra aula. Mas, o mais importante é o que eu falei até aqui. Jesus no céu tinha uma forma de Deus. E aí ele se aniquilou e fez-se em forma de homem. Estas formas são iguais ou diferentes? São diferentes. Mas ele deixou de ser quem ele era? Não. E é por isso que esse gráfico aqui, que nós colocamos para você, mostra isso mesmo. No céu, o Filho é igual ao Pai em todos os sentidos, inclusive na forma. Ele é igual ao Pai. Porque ele é Deus como o Pai é Deus. É o mistério da Trindade. E porque é mistério, ninguém pode entender com a mente humana 100%.
E tudo bem, né, irmão? Como é que a gente vai? Tem tanta coisa que a gente não entende, tem até coisa daqui da terra que a gente não entende, não é assim? Como é que nós queremos conhecer os mistérios da eternidade? Deixa para Jesus o mistério, nós só precisamos crer, porque por esta fé, nós fomos salvos. E era necessário a gente ter fé nessas coisas que a própria palavra diz que é loucura para o homem. Como é que vai ter fé num Cristo crucificado? Mas nós temos. Aleluia, porque foi ele que foi o preço da nossa salvação. Amém? Então lá no céu, o filho estava igual com o pai. Estava e era. Mas aqui na terra, ele era igual, tá aqui a parte de cima, ele era igual com o pai. Porque ele disse, eu e o pai somos um. Mas ele estava diferente. Porque o texto de Filipenses explica como é que ele estava. Ele estava numa forma diferente, que era uma prisão na tricotomia. Ele estava semelhante aos homens, tá? Então, essa explicação aqui. João 16, eu botei 2 textos aqui para você. Que o pastor que fez o comentário da lição também deixou a gente com este texto. O primeiro foi João 16 e 28. E aí você pode ficar à vontade, dependendo da sua sala de aula, se tem mais facilidade de ler, que leiam o texto também. Se não, você pode ler. O texto diz, saí do pai e vim ao mundo. Quando ele saiu do pai, ele estava que forma, irmãos? Fácil ele repetir, irmão, forma de Deus. E veio ao mundo. Quando ele veio ao mundo, ele estava que forma, irmão? Forma de homem. Mas o texto diz outra vez, deixa o mundo e vou para o pai. Ou seja, Jesus esteve aqui em forma de homem por um pedaço pequenininho de tempo. E olha, 33 anos para a gente é uma vida curta. Você imagina para Deus que vê a eternidade, que diz que 1000 anos é como um dia. 33 anos voou, irmão. Amém. Então foi um tempo curto porque ele veio com uma missão. Agora, que missão grande, né, irmãos? Que missão grande. Mas o texto está claro. Eu saí do pai e vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o pai. E aqui no mundo, ele ainda era Deus. Por isso que ele é 100% Deus, mas ele não estava em forma de Deus, ele estava em forma de homem, por isso que ele é 100% homem. Então são coisas que são mistérios de Deus, mas a gente crê e agora estamos entendendo um pouquinho mais pela Bíblia, sim ou não? Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Mateus 28 e 18. O que diz? E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando é que Jesus falou isso? Ele não falou isso quando ele chegou por aqui, quando ele começou a pregar. Não, ele falava só do Pai, fazia a vontade do Pai, etc. Mas isso aí foi depois de ressuscitado. Ou seja, ele saiu da forma de homem. Aleluia! E ele diz, agora me dá todo o poder no céu e na terra. Ele estava de volta à sua forma que lhe pertence. Então eu coloquei no roteiro, nós estamos terminando o tópico 2, né? Que diz Jesus encarnado não era menor, mas estava menor. Viu a diferença? Era e estava. Estava é por um tempo, era o que você sempre é. Amém? Muito importante. Aí você pode até perguntar se tem alguma dúvida nisso aí, mas eu penso que ficou bem prático. Mas eu botei ainda 2 exemplos humanos para se entender bem, né, na prática, e você fica à vontade se você gostar dos exemplos. Ora, é um rei, um filho do rei, um príncipe numa prisão. Aconteceu alguma coisa, alguém falou, fez uma acusação e o rapaz, o príncipe ou o próprio rei foi parar numa prisão. O príncipe deixou de ser príncipe, deixou de ter o sangue da realeza porque está numa prisão? Não. Ele está na prisão, ele está num lugar de prisioneiro, numa posição de prisioneiro. Mas ele ainda é príncipe, ele ainda é rei. É para entender a coisa. Eu acho que ficou claro com a Bíblia, por isso você fica à vontade, professor, de fazer essas colocações. Mas se achar que é necessário, faça. Um dono de uma fábrica, de uma companhia, trabalhando aqui, né? Na televisão daqui tem até um programa que faz isso. Os donos disfarçam, né? E vai trabalhar como um empregado. É como se fosse um contratado novo e começa a trabalhar dentro da sua companhia numa posição lá embaixo. Geralmente eles fazem essa programação com um dono dessas empresas que são grandes demais, centenas, milhares de pessoas trabalhando para eles. Aí ele entra lá embaixo, disfarçado, ninguém conhece ele, e ali ele vê o dia a dia desses funcionários, né? Mas enquanto este dono, disfarçado ali, está trabalhando na máquina, ou está trabalhando qualquer que seja a função, ele não deixou de ser dono. Ele não deixou de ser quem ele era. Ele só está atuando e ele vem dia após dia naquele trabalho, ali, né? Naquela programação de televisão. E aí depois até mostra os resultados de como ele começa a apreciar os trabalhadores que estão ali naquele tipo de trabalho, enfim, essas coisas aí. Não é o caso de falar de televisão, é para nós entendermos o que aconteceu. Mas eu penso até que com a Bíblia foi suficiente, mas se você quiser dar esses exemplos humanos, tudo bem também. Amém? Vamos para o terceiro tópico? Terceiro tópico da lição. Religiões de hoje que ensinam um Jesus que não é Deus. É o que o
pastor, não é? Nosso comentarista vai falar. Como é que essa coisa funciona hoje? Quem é que não crê que Jesus é Deus? Então, em primeiro lugar, ele fala do islamismo. Aí você pergunta para ele, irmãos, você sabe quem que é esse povo islâmico? O islamismo, quem é essa gente? Você já viu algum deles? Alguém pode dizer, eu já vi na televisão, né? Já vi, talvez, na sua cidade. Até é interessante saber como é que você reconhece. Geralmente, os homens, sexo masculino, né? Você não reconhece, mas as mulheres se reconhecem pelos seus vestuários, né? Pois é, eles creem que Jesus é um profeta, só um profeta. Eles creem que Jesus veio ao mundo, que ele foi uma pessoa especial, mas um profeta de Deus. E nem o maior profeta, mas um profeta em nada mais. Não foi o filho de Deus, não foi o sacrifício, foi nada disso. Ele simplesmente foi um profeta de Deus e nada mais. E um de muitos e nem foi o maior. Esse é o que eles creem. Vamos voltar às testemunhos de Jeová, que foi onde a gente começou? Lembra que nós perguntamos no começo da aula? Se você conhece algum, já bateu na sua porta, já tentou ensinar da Bíblia para você? Vamos voltar aqui e perguntar. Vamos ver, irmãos. Alguém teve encontro com ele? Como é que foi o encontro? Deixa um falar um pouco. Falou assim, quis falar. Aí ele vai dizer, eu aceitei, eu não aceitei, eu escutei, não escutei, eu não entendi nada. Ou fez com as loucuras, ou deixou o papelzinho para ele. Deixa eles falarem qual foi o encontro. Pois é. Então, eles, irmãos, estas pessoas que vêm às nossas casas, que estão aí trabalhando, né? Para fazer discípulos deste evangelho deles, dessa palavra deles, eles creem que Jesus não é Deus igual ao Pai. Mas nós aprendemos aonde, irmãos, que Deus é igual ao Pai? Na palavra de Deus. Aonde? Resumo João 10:30. Eu e o Pai somos um. Amém? Mas para explicar os mil direitinho, qual foi o texto? Quem se lembra de onde a gente leu o texto que a gente estudou hoje? Vamos ver quem lembra de Filipenses capítulo 2, né? Glória a Jesus. Então é assim, essa interação. Aí você vai concluir aí no tópico 3. Irmãos, nós não podemos escutá-los. É erva daninha. A Bíblia diz que essas coisas é erva daninha para o coração, né? Erva daninha. Vai prejudicar o crescimento, vai trazer alguma coisa ruim. A Bíblia é que faz a fé de Deus crescer no nosso coração. E é isso aí. Enquanto uma outra crença que a gente escuta e fica pensando vai crescer uma erva daninha, se a gente aprender da palavra de Deus, continuar vindo na escola dominical, vir nos cultos, aprender da Bíblia Sagrada, ler a Bíblia Sagrada, o que vai acontecer? Vai crescer a fé de Deus, de verdade, no nosso coração. Amém? E aí vem, terminando a nossa lição, nós colocamos aqui para você a parte de síntese e fixação. E eu estou colocando este material em amarelinho para você, professor, também aproveitar a entender esta dinâmica de pedagogia na sala de aula, que nós, apesar de estarmos dando uma aula muito simples no nosso vocabulário, no questionamento, na explicação, no palavreado, nós estamos obedecendo a uma pedagogia, irmãos, que muitos professores não obedecem. Nós estamos alcançando resultados que muitos livros que eu leio sobre ensino e etc. É uma realidade teórica, mas que na prática nós não vemos e não fazemos. Então eu estou tendo este cuidado nessas aulas aqui de estar mostrando para você, professor, que nós, nessa nossa simplicidade, amém? Além de fazer as pessoas entenderem, nós também estamos usando uma pedagogia top, irmão. Graças a Deus. Quem pode dar glória a Jesus com isso? Amém. Então, a síntese, porque uma aula boa tem síntese. Posso dizer a verdade aqui, só entre eu e você? Não espalha. Eu mesmo falho demais. Muitas dessas coisas que eu estou usando aqui nessa aula simplificada, eu na minha sala de aula, por anos a fio, não uso. Às vezes porque não dá tempo, porque não planejo dessa maneira, mas quando eu fui trabalhar com essa aula simplificada, eu falei, por que não? Vou botar em prática, vou colocar aquilo que eu aprendi, estudei, e às vezes estou deixando para lá, vamos ver se funciona. E é você que vai depois dizer para mim na sua sala de aula se funciona ou não. E eu estou esperando em Deus. Daqui a pouco vai se abrir uma oportunidade para eu dar uma aula ao vivo, não é? E quando eu digo ao vivo é presencial mesmo também, este estilo simplificado em algum lugar que Deus permita aparecer na minha frente para fazê-lo. Estou crendo e quase já estou vendo que está chegando este tempo. Síntese e fixação. Então a pergunta é para eles, irmãos, vamos ver se a gente aprendeu. Jesus é Deus? Todo mundo sim. E por que ele foi chamado filho? Ele era menor? Não. Sim e não, porque na terra, aí você vai falar, e na terra, irmão, ele era menor? Não era menor, mas ele estava menor. Por quê? Lembra lá, irmãos, ele se fez menor para cumprir a missão dele, né? Então ele não era menor, mas ele
Estava menor. Então é a hora de você enfatizar aquilo, né? E eu coloquei alguma coisa aqui. Se você, na lição, alguma coisa marcou, até que eu repeti aqui, fique à vontade aí, professor, que é para você fixar aquilo que você achou mais importante. E no céu, então, na terra, ele não era menor, mas ele estava menor. Mas no céu ou na eternidade, ele não é, nunca foi e nunca será menor. Quem pode dizer amém? Com isso a gente terminou a aula. Olha aí, passou rapidinho, não é? Mas nós entendemos e eu espero em Deus que você tenha uma boa dinâmica com a sua turma. Nesta oportunidade de falar dos testemunhos de Jeová, você vai ouvir alguma coisa, no sentido de explicar para eles no final que não devem estar dando conversa, ouvindo e etc, por causa do perigo que é, não é? Se conviver com isso. Então fica à vontade também para falar assim. E orar, não é? Orar para que o Senhor continue. A lição passada nós dizemos, ore pela realidade destes novos ensinos entrando na igreja, né? Talvez num grupo simples, principalmente os irmãos do interior, não tenham essa visão do que está acontecendo nas capitais, mas é você que, como professor, vai falar disso, irmãos. Dizer, irmãos, vamos orar pelas nossas igrejas irmãs, porque estão aí estudando teologia, estão se metendo com outros estudantes de outras visões teológicas, e eles estão se confundindo, irmão, estão se perdendo, ao invés de ficar na simplicidade da palavra de Deus, que nós, pela graça de Deus, então vamos orar por eles, foi a lição passada, né? Hoje eu gostaria de propor que você ore com a sua turma em nome de Jesus. Amém? Porque muitos de nós que estamos nas capitais deste mundo, estamos negligenciando coisas que muitos nossos irmãos no nosso interior que estão fazendo ainda, que devia todos nós, sem exceção nenhuma, fazer, que é a oração, que é o clamor a Deus. Na nossa simplicidade, clamar. Vamos clamar para que a escola dominical viva. Posso fazer um parênteses aqui para você? Neste país onde eu moro, eu recentemente, setembro passado para cá, mudei de cidade, 28 anos morando numa cidade, mudei para outra. E quando cheguei aqui, não encontrando uma igreja ainda brasileira, a princípio eu fui congregar numa igreja americana. E estou vendo a realidade da igreja americana. E eu quero dizer para os irmãos que a igreja americana não tem escola dominical não, irmão. Tem não. Então quando eu vi que a CPAD está fazendo revistinha em inglês, eu estou até tentado, irmão, daqui a pouco de dar aula em inglês por aí, botar na internet para algum americano que quiser escutar uma brasileira ensinando a palavra de Deus. E se você gostou da ideia, dá o glória aí do lado de lá. Amém? Mas porque preciso, irmãos. A escola dominical é uma bênção para a igreja. Então, meu pedido de oração é que você clame com os seus alunos pela escola dominical. Por quê? Porque muitas igrejas brasileiras, aqui onde eu moro, que eu já fui visitar alguma, também não tem escola dominical. Algum porque aluga o templo, não tem como ter aquele horário. Enfim, não tem isso, ou o povo não vem, ou isso, aquilo, outro. Irmão, você está indo a um lugar, outro lugar, que não tem mais escola dominical, está se morrendo. E muitos irmãos que eu estou ouvindo das nossas capitais que tem, mas está minguando. Então nós precisamos levantar um clamor. Amém? Porque se nós perdermos o ensino da palavra de Deus, acabou-se, irmão. Se já está entrando heresia com a gente ensinando a palavra de Deus, esqueça. Precisamos, escute por favor, precisamos clamar a Deus. Precisamos clamar a Deus. A gente não está precisando profetizar coisa nenhuma. As profecias já foram ditas e se encerraram de revelação. Deus pode ainda dar profecia, mas a gente não está precisando a gente profetizar nada não, irmão. Só que a gente está precisando orar para que Deus continue abrindo as portas e levantando o povo de volta para aprender a palavra da profecia que já está dada, irmão. Essa aqui é que é importante, porque essa aqui que fala do Jesus que já veio e do Jesus que voltará. Tá vendo que na minha linguagem simples, mas eu sou crente em Jesus, aleluia. E crente em Jesus é simples, irmão. Não importa que doutorado, que mestrado, que teologia, que coisa que tem, irmão. A nossa maior bênção, Paulo disse, eu pego tudo isso e chamou, irmão, de uma palavra que eu não quero nem usar aqui, mas ele chamou. Ele chamou. Sabe o que é esterco? Ele chamou. Fui eu não. Porque o nosso tesouro, irmão, a nossa preciosidade é aquilo que nós temos em comum. Aleluia, a virtude da verdade desta palavra. Isso nós temos igual. Por favor, levante um clamor junto aos seus alunos pela Escola Bíblica Dominical, no Brasil e no mundo. E Deus há de ouvir as nossas orações e nos ajudar, professores, aonde nós estamos. Há outros professores no mundo que estão lutando, irmão. Eu já dei aula para um aluno, irmão. Eu já dei. E graças a Deus que meu pastor nunca desistiu. Nunca desistiu. Fosse 1, fosse 10, o tanto que fosse, a escola dominical ficava. Se tivesse 1, tinha escola dominical, tinha professor para dar. E eu já fui professora de estar ensinando 1, irmão. É luta pra gente, né?
Mas o Senhor deu graça, eu senti a presença de Deus em toda a aula. Aleluia! Até de um aluno, assim que Deus, já falei demais, né? Deus abençoe você em nome de Jesus. Continue orando por nós também, assim como nós estaremos seguindo orando por você em nome de Jesus. Amém.